Sejam muito bem-vindos ao Papo V2, o podcast da V2 Marketing para a Internet. Estamos de volta, minha gente. Eu sei, todo mundo pediu, clamou. Érica, por favor, volte a gravar os podcasts. Estamos na área. E hoje a gente vai gravar o episódio de número 7. A gente vai falar sobre médicos e redes sociais. Isso não significa que você que não é médico não precise assistir esse podcast, porque vai ter muita coisa legal, principalmente se você é mãe, e eu vou explicar daqui a pouco por que eu vou falar para as mães, a gente vai falar muito para as mães hoje, mas se você também é médico, qualquer outro profissional, incluindo os profissionais da área da saúde, eu indico que vocês assistam esse podcast, até porque a gente está aqui hoje com uma convidada muito especial. E ela é muito especial mesmo em todos os sentidos, e eu vou falar para vocês quem que é. A gente está aqui hoje com a doutora Ana Luísa, é pediatra, né? É uma pessoa que eu conheço já há muitos anos. A Ana Luísa, ela é pioneira em pediatria domiciliar aqui no Vale do Aço. Então, hoje, ela faz atendimento em domicílio, ela vai na casa da pessoa para atender a criança. Ela também atende por telemedicina e também atende em consultório, dá plantão, enfim, só trabalha na vida, coitada. Eu vou deixar um espaço aqui para ela se apresentar e falar um pouquinho dela pra gente. E aí, pessoal, meu nome é Ana Luísa, eu sou pediatra aqui no Vale do Aço e sou pioneira em atendimento domiciliar mesmo. Foi uma inovação aí na área, né, Érica? E, assim, vivo para trabalhar, mas sei aproveitar também. Amo o que faço. Eu trabalho, né, com plantão e tudo, mas tem essa parte da minha vida que eu dedico ao atendimento domiciliar, ao atendimento em consultório e também atendimento por telemedicina, que engrandece, né? Eu acho que a gente trabalhar com o que gosta sempre engrandece a gente como pessoa e também. E eu lembro, gente, que a Ana Luísa, ela começou com as redes sociais, já deve ter uns 4 anos que ela faz um trabalho, inclusive é um trabalho impecável. Se vocês tiverem oportunidade de segui-la e ver como que ela faz, é muito legal, é muito interessante. A Ana Luísa trabalha muito a marca dela, pessoal, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui também. Entre outras coisas que a gente vai falar, a gente também vai abordar a questão da exposição da vida pessoal. A gente vai falar sobre alguns casos que ela vai trazer aqui pra gente, de haters que ela já sofreu, de preconceito, às vezes, até dos próprios colegas, porque hoje em dia ainda existe aquela piadinha, né? E lá, o médico de Instagram, né? Existe uns rótulos, assim, principalmente aquelas pessoas que não fazem, né? Olha eu cutucando. Mas sempre tem algumas coisas e a gente vai falar aqui ao longo do nosso podcast hoje sobre vários assuntos muito legais. E vocês fiquem aí, porque tem polêmica também, inclusive, tá? Verdade. Mas vamos começar. Vamos começar, Ana, falando sobre essa questão mesmo dos diferentes formatos que o médico hoje ele pode atender, principalmente no seu caso, né? Porque são 3 formatos muito diferentes. E aí eu queria que você falasse um pouco, por exemplo, sobre as limitações que um e outro têm, porque não é a mesma consulta, certo? Sim. É muito legal, assim, porque cada ambiente vai te proporcionar uma atuação, mesmo você trabalhando com o mesmo conhecimento, né? É o mesmo conhecimento que vai ser aplicado, mas há vários ambientes, né? Então, assim, a consulta domiciliar, ela favorece você estar no ambiente da criança. Então, é assim, ela é meu xodó, porque traz um conforto, né, para os pais, não tem fila de espera. Geralmente, né, eu sou super pontual, então eu tô lá na casa, eu marquei 4h30, 4h30 eu tô na porta. E aí a gente tem aquela questão do conforto de atender no chão. Eu atendo as crianças no chão, no tapetinho, levo os materiais e atendo lá. Isso traz segurança para a criança, segurança para os pais. E eu acho muito confortável para a criança ela ser atendida no ambiente que ela se sente segura, principalmente ali quando eles já começam a estranhar o ambiente, já começam a achar que vai levar para vacina. Então, isso é muito legal, além de ter um cafezinho, além de ter essa coisa de casa mesmo, né? Toda consulta é diferente da outra, né? Você está em ambiente diferente. Isso é muito enriquecedor, tá? Em relação, e não tem limitação, para mim, eu acho que a limitação, enquanto profissional, para a família não tem nenhuma limitação. A limitação para o profissional é o deslocamento. Então, o deslocamento às vezes é mais cansativo, às vezes você vai demorar, depende de engarrafamento, enfim, dependendo do trajeto, às vezes você vai demorar ali naquele percurso. Mas, assim, para a família não tem nada. Agora,
O consultório, ele já traz uma praticidade pro profissional, né? Então, a gente vai atender ali naquele ambiente, um ambiente mais controlado, digamos assim, pro profissional. E, né, tem que ser acolhedor, tem que ser o perfil do pediatra. Acho que a gente tem que trazer o perfil do pediatra pro ambiente que a gente trabalha, né? E eu sempre tento trazer aquele aconchego do domiciliar pro consultório. E a telemedicina, ela te propicia atender em todos os lugares do mundo. Então, eu acho isso muito legal. Para as famílias que não têm acesso a um pediatra brasileiro, por exemplo, que mudaram para os Estados Unidos, ou que eu tenho paciente dos Estados Unidos, eu tenho paciente de Portugal, Austrália, Inglaterra. Então, assim, Colômbia eu já atendi. Então, é muito enriquecedor, porque eu também pergunto, e aí, como foi? Como foi o parto? Como foi a sua assistência? Então, é muito legal também. As limitações é exame físico, né? A gente depende muito do relato do pai, do relato das consultas. Eu pergunto quanto estava o peso, quanto estava para eu colocar na minha curva do meu prontuário. E muitas vezes prescrição de exames e medicação, né? Mas aí a gente tem que se desdobrar. Eu sempre olho, geralmente eu faço prescrição de suplementação vitamínica, e aí a gente olha, né, o que está disponível internacionalmente, digamos assim. A gente sabe que a gente mora numa cidade de interior, então as pessoas ainda não existe essa cultura do médico, né, no domicílio, do médico na casa das pessoas. E eu queria ouvir de você assim, como que as pessoas receberam isso, né? Porque você começou todo esse trabalho agora, sei lá, 3, 4 anos depois, estão surgindo alguns profissionais que estão começando também. Então assim, você ficou aí muito tempo, ainda mais no período de pandemia, né? Sim. Quando foi uma situação assim, totalmente inusitada, inesperada por todo mundo. Mas assim, você sofreu, por exemplo, algum tipo de preconceito? As pessoas desconfiavam, sabe? Teve alguma coisa nesse sentido? Nossa, assim, eu tive um pouco de receio quando eu comecei a fazer o domiciliar, porque eu falei, gente, como que as pessoas vão me receber na casa delas, né? Principalmente na pandemia, né? Porque a gente tinha pessoas que estavam mais resistentes que as outras, né? Mas, ao mesmo tempo, a pandemia foi um grande um pontapé no sentido de propiciar melhor esse trabalho, né? Divulgar melhor, ampliar melhor esse trabalho. Mas das famílias eu só recebi afeto. Assim, sinceramente, eu não tive nenhum lugar que eu fui mal recebida. Eu fiquei com isso na cabeça por causa da cultura que a gente tem. Mas eu só recebi afeto, as pessoas gostavam de me receber, eu tirar o sapato, eu sempre faço isso, tirar o sapato para entrar na casa da pessoa, chegar, perguntar onde eu posso lavar a mão. E aí, procurar um cantinho melhor ali para montar as minhas coisas. Então, eu sempre fui muito bem recebida das famílias. Agora, quando eu comecei, teve sim alguns profissionais mais conservadores que acabaram falando assim, o quê? Você vai entrar na casa das pessoas? É isso mesmo? Isso vale a pena? Com tanto consultório aqui, com uma cultura mais... Mas isso é uma cultura brasileira. Nossa cultura é muito hospitalocêntrica, né? É muito medicina de hospital. E a medicina que eu gosto é aquela medicina preventiva, aquela medicina no olho a olho, sabe? Então, para mim, o domiciliar fez muito sentido nesse sentido. Por isso que eu falo que ele é um xodó. Mas muitos profissionais realmente olharam torto, falaram, isso não vai para frente não, sabe? E hoje, assim, a gente contabilizou, né, as consultas que eu fiz, mais de 500 consultas domiciliares, mais de 100 crianças atendidas. Então, isso é muito engrandecedor. Sabe o que eu percebo, às vezes? Hoje eu trabalho com muitos médicos jovens. E já trabalhei, né, com médicos de todo jeito, os mais antigos, os mais conservadores, os mais acessíveis, digamos assim. Eu não sei se você tem essa percepção, mas eu acho que muita coisa mudou. Porque esse perfil desse médico, que é o médico mais velho, parece que existia um distanciamento, né? Como se fosse um abismo entre o paciente e o médico, assim. Era um doutor, era muito respeitável, o cara que era difícil de acessar, era, né, difícil de conversar com ele e tal. E hoje, com todas as mudanças que a sociedade passou, né, com a internet, com tanto acesso à informação, a impressão que eu tenho é que essa pirâmide, ela achatou muito. Então, assim, o médico hoje, ele está muito mais acessível. Você tem essa impressão?
Eu acho que eu tenho essa impressão, mas eu acho que também depende do perfil de cada um, sabe? Porque eu sempre tive esse perfil, né? Eu falo de mim porque é o que eu posso falar de mim, mas assim, eu sempre tive esse perfil na faculdade, por exemplo. Mas ao mesmo tempo, eu acho que os médicos que estão formando agora já estão sendo. Já estão entendendo mesmo que essa hierarquia não faz sentido, né? A gente sempre tem algo a ensinar e a gente sempre tem algo a aprender numa relação, né? Não existe não pode existir uma relação hierárquica, né, de médico e paciente, de detentor do conhecimento e de aluno, por exemplo, né? Existe uma relação de troca ali, sempre vai existir, por mais que você tenha, né, a informação e tudo. Então, eu acho que a nova geração de médico, ela vem também para trazer inovação, é assim, é igual em toda profissão, trazer essas inovações mesmo inclusive da maneira de se relacionar e da maneira de divulgar o seu trabalho, por exemplo. E agora falando sobre essa questão da internet, da telemedicina, né, da tecnologia, como que você enxerga essa questão da internet, assim? Porque eu sei que você é uma pessoa que é muito presente, você é muito digital, né? Você é muito avançado, tudo que aparece, você aprende, logo você faz, você sai na frente. Mas também a gente sabe que, além da internet ter dado mais amplitude para a ciência, ela também abriu um canal de comunicação para aquelas pessoas que falam sem saber o que estão falando. Então, todo mundo virou meio médico, né? Tem muita gente falando coisas que não são reais, que não tem embasamento científico, por exemplo. Tem muita fake news, né? Então, assim, como que você enxerga essa questão da internet, da evolução da tecnologia, né, atrelada à medicina? Isso aí é um desafio, tá? Assim, eu acho que a gente, isso foi a parte de fake news, a parte de profissionais estarem crescendo, profissionais que não entendem do que estão falando, que estão crescendo, divulgando uma coisa que não faz sentido e vendendo uma coisa que não faz sentido e várias pessoas caindo nisso. Eu acho que isso é ruim, eu acho que isso é um retrocesso. Mas a gente tem que ter um amigo meu falou isso, a gente tem que deitar a cabeça no travesseiro e respirar fundo e saber que a gente está fazendo melhor, sabe? E assim, a internet, eu lembro que quando eu comecei, a internet, ela era, hoje em dia, antigamente não tinha um catálogo, hoje em dia o catálogo é o Instagram. Antes de digitar no Google, as pessoas digitam no Instagram o nome da pessoa, sabe? Então, assim, ela é uma via de acesso ao paciente. Antes de saber, eu acho que o médico na rede social é assim. Antes de saber, antigamente a gente precisava de você falar assim, onde que o doutor fulano atende? Aí você ia lá, ele atende em tal. Sabe aquele consultório que fica lá atrás da rua, tal. Hoje você vai lá, clica no link da bio, conversa direto com a secretária, vai lá. É mais rápido. Então, eu acho que a internet, ela se tornou uma vitrine, mas no bom sentido, sabe? As pessoas conseguem te encontrar lá. Mas tem a vitrine vende coisa boa e coisa ruim, sabe? Então, assim, a gente tem que ter... Eu acho que o médico que está na rede social, o médico sério, que está na rede social, fazendo um trabalho bacana, ele tem que, inclusive, saber direcionar esses pacientes, saber chegar nesses pacientes que estão caindo em fake news, por exemplo, e falar, isso é balela, né? Vem cá, chega para cá, eu vou te falar, eu vou te dar informação baseado nos protocolos, na Sociedade Brasileira de Pediatria, por exemplo. Então, tudo que a gente fala, a gente tem que ter responsabilidade no que a gente está falando, sabe? Então, assim, eu sempre gosto de trazer, eu estou falando isso, não é minha opinião. Hoje em dia virou muito isso. Eu não posso falar baseado na minha opinião. Eu tenho respaldo para falar disso. Eu falo isso porque a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, por causa da Sociedade Brasileira de Imunologia, essa recomendação, chega lá, printa, mostra
mata a cobra e mostra o pau, entendeu? Porque infelizmente a gente tem muita fake news, muita divulgação de fake news mesmo. Deu espaço para muitas pessoas que não são especialistas, inclusive, estarem crescendo, estarem se divulgando em cima de condutas que não são apropriadas, né? Inclusive, você falou muito bem, né? Essa questão, o que eu percebo hoje, né, trabalhando nessa área, é muito assim, as pessoas confundem o ambiente das redes sociais com o ambiente do consultório, por exemplo. Então, as famosas caixinhas de perguntas, muitas vezes, as pessoas enxergam isso como uma possibilidade de uma consulta Nossa, mesmo. demais. Não é? Demais. Como que é isso? Nossa, e assim, é muito. E aí, muita gente, muitas colegas falam assim, Ana Luísa, como que você aguenta? Tipo assim, as pessoas perguntam tudo. E aí, até inbox, muita gente vem perguntar, doutora, meu filho tá com isso, tá com isso. Então, eu já tenho lá, fica a dica para os colegas, eu já tenho lá minha resposta pronta. Essa informação é muito importante, é uma informação de saúde, ela deve ser tratada em consulta, não tem como eu interpretar isso baseado no que interpretar toda a saúde do seu filho, baseado em uma informação que você está me dando em 3 linhas. Imagina que perigo que é, né? Eu entendo também, Érica, que é difícil as pessoas terem acesso, não é todo mundo que tem acesso ao médico, ao seu médico, aquela informação, vamos falar assim. Então, as pessoas acabam ficando angustiadas e indo lá perguntar, mas isso é coisa séria. E aí, quando você não responde, às vezes a pessoa fica brava, sabe? Então, assim, a gente tem também que ter cautela na hora da resposta e eu sempre falo que a gente tem que ter responsabilidade. A gente está falando... Por exemplo, hoje eu tenho mais de 20 mil pessoas para quem eu falo todos os dias. Então, é muita responsabilidade. É uma plateia inteira, né? É muita gente. Né? Claro que não é esse o alcance sempre, mas é para muita gente. Então, eu tenho que fazer o recorte do que eu estou falando para quem... Claro que tem aquela coisa, né, do marketing mesmo, da persona, quem eu quero captar, para quem que eu vou falar? Tem. Mas, à medida que você tá lá, você tá falando para todo mundo. Tá na internet, você tá falando para todo mundo. Então, a gente tem que ter responsabilidade. Por isso que não dá para ficar respondendo as caixinhas de pergunta, não dá para ficar divulgando qualquer coisa. A gente tem que sempre falar com responsabilidade social, inclusive. Eu tô aqui imaginando enquanto você tá falando, né? Porque uma coisa é você divulgar, falar sobre um protocolo, sobre uma conduta médica, sobre Bem determinado... estabelecida, bem estabelecido. Outra coisa é você falar de caso. Do paciente, exatamente. Porque acaba que gente, é muito complexo. Eu tô cheio de WhatsApp de mãe para responder que eu preciso de parar, às vezes consultar o prontuário, saber de quem que eu tô falando, porque é muita responsabilidade, você tá lidando com uma vida, né? Então, uma consulta médica pediátrica, ela passa por vacina, por desenvolvimento, por gestação, por alimentação, por tudo isso. Então, não dá para eu responder pontualmente isso, sabe? Então, é complicado. Agora me conta, você tem muito hater, Ana? Graças a Deus. Como que foi? Me conta. Eu quero saber se você lembra, assim, do seu primeiro hater. Como que foi? O que a pessoa falou que te tirou do prumo, te tirou do sério? Porque eu sei que com o tempo, a gente aprende a lidar com esse tipo de coisa e você já está... maturidade. Você já tomou consciência, você sabe o que vai acontecer, você está preparado, você sabe o que fazer. Mas, mesmo assim, eu sempre recebo uma mensagem de algum médico que me manda falar, olha isso daqui. Que e você absurdo. vê que isso, a pessoa tirou ela do sério, mexeu com ela. Não tem como ela simplesmente passar por cima daquilo e falar assim, não li isso, né? Não vi e pronto. Eu acho que, assim, o que mais me deixou... Hoje em dia eu lido super bem, assim, pra ser sincera. Eu respondi, minha amiga me perguntou isso hoje, ela fala, Ana Luísa, como que você lida quando as pessoas vêm no seu perfil te xingar ou falar alguma coisa, por exemplo, antivacina, que é uma coisa que eu defendo, né? Eu defendo muito a vacina, a ciência e tal. Quando que a pessoa negacionista ou que nega a vacina chega e vem comentar no seu Facebook? Eu bloqueio, né? Mas antes é difícil, porque perpassa, Érica, a aprovação dos outros também. Isso a gente tem que
isso a gente trabalha na terapia, né? A gente quer a aprovação da outra pessoa. E até você entender que você não vai agradar todo mundo, a forma como você fala não vai agradar todo mundo, o jeito que você fala, o que você fala não vai agradar todo mundo, é um amadurecimento. E aí, na realidade, a primeira vez que me deixou bastante chateada foi quando eu comecei mesmo a falar, eu estava respondendo caixinha de pergunta, e aí eu respondi, uma mãe me perguntou alguma coisa e eu sabia uma das possibilidades, mas não era a única e eu não poderia responder o que era. Aí eu fui e falei, olha, não sei, né? Acho que você deve consultar, não tem... Aí eu brinco ainda, coloco bola de cristal e tal. E as pessoas que me seguem há mais tempo sabem que isso é uma brincadeira. Aí uma pessoa que não é nem essa mãe ficou tranquila com a minha resposta, falou que eu deveria responder sim, que é uma falta de respeito não responder, que as mães estão preocupadas, que não sei o quê. Gente, primeiro, eu tô lá divulgando uma informação, fazendo um trabalho gratuito, né? Vamos falar assim, eu tô divulgando, falando, orientando para todo mundo. Eu não tenho obrigação, a gente não tem obrigação de responder, a gente não tá numa consulta. Se eu tivesse numa consulta, é óbvio que eu iria responder, mas eu também tenho que ter responsabilidade no diagnóstico que eu dou, né, entre aspas. Então, aí ela falou, eu falei, ai, nossa, fiquei chateada. Eu falei, Érica, eu vou acabar. Dá vontade de desistir, sabe? Às vezes dá vontade de desistir, porque é cansativo essa rotina, assim, de você atende o dia inteiro, e aí você chega e vai produzir conteúdo, você vai pensar numa coisa, num time, né, que a gente fala, a gente vai pensar num post que vai ser bacana. Então, isso dá trabalho, e a gente quer um pouco de reconhecimento, a gente não quer a crítica, você não está fazendo o suficiente. Poxa, mas hoje eu já lido bem, tá? A pessoa, hoje, esses dias mesmo, alguém foi falar contra a vacina no meu perfil. A única coisa que eu fiz foi bloquear a pessoa. Nem avisei que ia bloquear, porque quem tá ali tá pra ver, pra somar. E a gente não vai agradar todo mundo. A gente tem que aprender isso. E com a internet, essa questão da rede social também é bacana para você também ter quem vai chegar até você. Quem chega até você sabe mais ou menos o seu perfil, né? Então, por exemplo, quem chega até mim sabe que eu sou defensora de uma criação com apego, com afeto, defensora da amamentação, critico com unhas e dentes o uso de bicos artificiais por causa da ciência, defendo as mães, defendo a infância, né? Faço minhas condutas pautadas ali. Então, assim, não adianta uma pessoa que sabe que eu sou super a favor das vacinas, não vai vir sem vacinar o filho para consultar comigo. Então, você consegue, inclusive, até mesmo filtrar esse perfil de paciente, que é bem legal. Muito legal isso que você Não falou. é? Inclusive, assim, sobre o trabalho, né? Essa é uma das primeiras coisas que eu falo quando alguém chega para consultar sobre o meu trabalho. Eu faço assim, olha, se você tá achando que você está terceirizando parte do seu trabalho para mim, isso não é real. Eu não vou te enganar, não. Pelo contrário, eu vou te dar mais trabalho. Porque eu vou ser a pessoa que vou estar o tempo todo te estimulando, te falando assim, vamos falar sobre isso, o que você acha da gente falar sobre isso? Olha, né, eu vi isso e tal, não sei o quê. Então, assim, grava stories, oi sumida, tudo bem? Cadê você? Sumiu e tal. Então, assim, é mais um trabalho. Se você já atende no consultório, faz telemedicina, dá plantão, consulta domiciliar, não sei o quê, esse vai ser mais um trabalho. Né? Então, assim, é claro que eu tenho como facilitar muito. Com certeza. Mas, assim, é um trabalho, realmente. E eu falo assim, tem que ter perfil também. Eu acho que principalmente o profissional que não gosta, falando mais diretamente para os profissionais, principalmente o profissional que não gosta disso, ele tem realmente que enxergar como um trabalho. Porque eu gosto, sabe? Eu gosto. Não é... A não ser quando a gente realmente está estressado, assim, né? Tá cansado, tá esgotado. Mas, no geral, eu gosto. Eu sempre gostei de fazer essa coisa né? Na faculdade mesmo eu já fazia. Então, eu gosto de você tá falando uma coisa que você gosta, né? De pediatria, de orientação, de introdução alimentar, uma coisa que você gosta. Mas se você não gosta muito de rede social, você realmente tem que enxergar aquilo como trabalho. Qual que é o objetivo daquilo também, sabe? Eu acho que a gente tem que ter em mente, por exemplo,
que eu quero com isso? O que eu quero com isso, né? Então, por exemplo, o meu objetivo, claro, é trazer informação para as pessoas, trazer a melhor informação, ter que as pessoas tenham acesso, que as crianças sejam mais saudáveis. Isso é uma missão, um propósito. Mas eu também quero que essas pessoas cheguem no meu consultório, né? Então, para isso, eu tenho que estar lá, eu tenho que né? Eu tenho que fazer o meu trabalho virtual, digamos assim, né? E é muito legal, sabe? Isso gera uma conexão antes mesmo da pessoa chegar no consultório. Então, eu acho isso bem interessante. Às vezes a pessoa chega, eu te acompanho. Não, quantas vezes eu estava no plantão, eu te acompanho na rede social e tal. E esse feedback também é legal, sabe? Às vezes algumas mães já falam assim, graças a Deus é você que está aqui. E eu nunca tinha visto a pessoa na vida, sabe? Então, assim, esse feedback também é legal. Um negócio que eu acho que é muito legal, né? Que você, assim, você tem a sua marca pessoal, você trabalha muito bem sua marca pessoal, né? Trazendo coisas que são da sua vida pessoal. Por exemplo, você sempre fez muita questão de enfatizar os seus cachos, o seu cabelo cacheado, como que você cuida disso, né? O gosto pelo batom vermelho, que é o que você está usando aí agora. Então, você sempre traz traços que são da sua marca pessoal e isso realmente marca as pessoas. Isso deixa claro para elas, né? Você está deixando uma pitada ali de quem é você para que quando as pessoas veem, elas falam assim, isso é coisa da Ana Luísa. Essa é a Ana Luísa. E aí, com tudo isso e com todo o trabalho que a gente faz, você traz muito da sua vida pessoal para o seu perfil, né? As pessoas acompanharam quando você casou, as pessoas sabem o tanto que você gosta de animais, né? Quando você vai para a cidade lá do seu marido, para a roça, sua relação com os cavalos, as viagens que você faz, que é muito legal. Você acaba sendo uma blogueirinha, né? Uma influencer mesmo, Gente, inclusive eu tô querendo recebidos, tá? Tipo, pacote de viagem, se quiser. Nossa, assim, tranquilo. Booking, Airbnb, pode me patrocinar, tá tranquilo. Eu queria saber essa parte da blogueiragem. Não tá chegando. Eu queria saber como que você fez a outra para viajar para a Europa com uma mala de mão. Nossa, todo mundo me perguntou e eu ainda não gravei um vídeo. Aproveita e me conta, então, que agora eu quero saber. Como que você viajou para a Europa com uma mala de mão? Minimalista, amiga. Mas, assim, eu acho que eu sempre falo, ninguém acredita, porque as pessoas me perguntam, eu vou e desconcerto a conversa, porque é difícil, gente, foi complexo arquitetar como viajar. Mas, assim, eu acho que uma grande amiga minha, a melhor profissional de comunicação e marketing que eu conheço, me falou uma vez assim, Ana Luísa, pessoas se conectam com pessoas. E isso fez muito sentido para mim. Eu trabalho com pessoas, o meu trabalho é atender famílias. Então, é natural que elas talvez queiram saber um pouquinho da minha vida, né? É natural que quando eu vou na casa de atender de algum paciente que tem animal, ele saiba que ele não precisa prender o cachorro, que o cachorro pode vir me cheirar, que eu vou fazer carinho, sabe? É interessante também como eu vou conhecer a vida essa longitudinalidade da relação. Eu vou conhecer um pouco, claro, gente, com muita ética, com muito respeito, né? Ninguém vai ficar falando da vida pessoal para o paciente. Mas é interessante que essa pessoa também conheça um pouquinho de mim, sabe? Eu acho que isso traz mais humanidade para as nossas relações. E traz até eu vou constar com a Ana Luísa, porque ela não vai fazer eu me desfazer do meu gatinho quando eu tiver meu bebê. Sabe? Também tem essas questões mais profundas, inclusive. Aliás, muito profunda, porque a gente está falando de confiança. Exatamente. Não é? Quando você conhece a pessoa, quando você sabe de onde ela vem, os valores que ela tem, né? De onde que ela é, pelo que ela já passou na vida, tudo isso traz confiança. Até os obstáculos, né? Um pouco da sua trajetória, da sua história, das principais dificuldades que você já enfrentou, tudo isso me faz confiar muito mais em você, porque eu tô te conhecendo como pessoa.
Então, como profissional, a chance de você não me decepcionar é muito grande. Eu acho muito legal que traz humanidade para as relações, sabe? Isso é trazer humanidade para as relações. É óbvio, gente, que eu não vou expor minha vida toda, igual, né, a Erika falou algumas coisas, mas eu não exponho. A vida é um recorte. Isso é muito importante, né? Não é sempre que a gente tá lá toda felizinha no Instagram. A vida é um recorte, mas eu gosto de trazer, inclusive, a parte ruim. Eu posto geralmente, gente, eu tô há 36 horas sem dormir, eu tô cansada, eu tô... E aí, muitas vezes, eu recebo um feedback super bacana, vai descansar, você dormiu bem. As mães, os pacientes acabam trazendo um pouco desse cuidado também, Empatia, sabe? né? É empatia, que tem que ter dos dois lados. Eu acho que humanizar, todo mundo quer um atendimento humanizado, vamos falar assim, né? Mas é preciso que a humanização seja dos dois, seja bidirecional, né? Seja dos dois lados. E isso é muito, muito importante. E é outro ponto que eu queria reforçar, que você também falou muito bem, é sobre as bandeiras que você levanta, né? Você levanta bandeiras do tipo, não apoio o uso de bicos artificiais, né? Sou a favor da amamentação da livre demanda. Então, e isso você deixa muito claro em todos, né? Sou a favor de uma educação respeitosa. E por falar em educação respeitosa, eu queria te fazer uma pergunta que às vezes é uma dúvida minha, porque eu acabo vendo as pessoas de todos os lados. Gente que fala, você precisa de impor limites, você não pode deixar a criança fazer isso, você que não sei o que e tal, parará. Aí tem muita gente que fala, você precisa de ouvir seu filho, acolher seu filho, abraçar seu filho e tal, não sei o quê. Eu queria que você falasse um pouco agora, até para as mães mesmo, que assistirem esse podcast, como encontrar o limite em uma educação que não seja permissiva demais, sabe? Eu Acho que, na realidade, é uma briga de dois lados, em que nenhum tá certo, vamos falar assim, né? Porque a gente sai do extremo autoritarismo, do modo como as nossas relações foram construídas até então, baseados em um respeito que geralmente está muito próximo do medo, né? Então, às vezes, a gente respeita por medo, a gente não mentia por medo, não era, portanto, uma questão de respeito, né? E a gente tem essa galera aqui falando que essa geração aqui tá muito permissiva, tá muito não sei o quê, como se essa daqui não tivesse errado, sabe? E eu acho que a questão da criação na infância, a questão dessa criação com apego e tudo, é da gente olhar para a criança como uma outra pessoa. E geralmente a gente não olha para a criança como uma outra pessoa. A gente olha, tem que pôr limite. Não, limite você põe no seu cachorro. Você não põe limite no seu marido. Tipo assim, né? Ele é uma outra pessoa. Vocês vão conversar. Tô falando de uma relação, é uma relação horizontal, né? A gente não vai, a gente vai conversar e chegar num consenso. A criança, ela é uma pessoa com vontades, ela tem uma personalidade, ela tem características próprias, ela tem necessidades próprias e muitas vezes ela não vai saber falar, ela está em desenvolvimento, ela vai fazer birra e se jogar no chão porque ela não consegue lidar com aquele sentimento de frustração. Mas a gente também faz birra, a gente também, entendeu? Então, a gente tem que enxergar a criança como uma pessoa. Uma vez que a gente enxerga a criança como uma pessoa, a gente tem que entender que a base das nossas relações são amor e respeito. É isso, sabe? Você tem que respeitar o sentimento daquela pessoa, você tem que amar, mostrar que você tá ali para ela, sabe? Então, assim, uma criança, ela tem que entender que ela precisa ser bem tratada a ponto de que se alguém maltratar ela, ela vai correr para você e entender que aquilo não é certo, sabe? Então, a forma como muitos pais têm aberto o olho para esse tipo de criação, com respeito, com amor, vai transformar as próximas gerações, sabe? Assim, eu acho. Eu acho que vai colocar mais respeito, vai colocar mais amor, vai colocar... Então, assim, eu tenho atendido muitos pais preocupados com isso. Mas o que você tinha perguntado antes mesmo? É isso, mas esse equilíbrio. Não, é o mas equilíbrio. das bandeiras. Você tinha me perguntado das bandeiras. Então, vou falar das bandeiras. Eu tinha muita preocupação com isso. Porque eu falei, gente, será que se eu falar mal de bico...
As mães que dão bico As mães que dão bico não vão Gostar gostar de mim. comigo, não vão gostar de mim. Era uma preocupação muito grande. Mas eu acho que eu tô aqui para trazer informação. E a gente tem milhões de motivos para falar que bico faz mal para a saúde, apesar de estar incluído na cultura. Faz mal para a saúde, faz mal para o bebê, tem sequela a longo prazo, pode fazer fumar, fumar no futuro, reduz o coeficiente de inteligência. Está relacionado com compulsão alimentar e outros vícios orais, como roer unha, enfim. Além de alterar a respiração, aumentar a chance de infecção. Então, assim, só que as mães sabem isso, elas não sabem. Por quê? Porque ninguém fala disso, né? Então, eu preciso falar e não é uma opinião minha. É uma bandeira que eu levanto? Mas não é uma opinião. Eu tenho aqui uma lista. E não é o que as mães querem ouvir. E não é o que as mães querem ouvir. E aí, eu vou te falar. Você já ouviu coisa do tipo assim, você fala isso porque você não é mãe? Você já ouviu? Várias vezes. Quero ver quando for você. Quando você tiver seu filho. Nossa, eu tenho medo, eu vou rezar o terço todos os dias. Porque eu acho que, assim, vai ser uma galera que vai falar, lá, vai, tomara que tenha dificuldade. Eu acho. Mas, assim, porque as pessoas também, elas querem ver isso, né? Mas eu acho que a gente tem que dar a informação. Se é uma informação que é pouco divulgada, muitas vezes ela vai incomodar. E eu tenho muitas mães que dão bico, né? Mas elas sabem, elas estão dando, sabendo das consequências. Porque eu não posso ser omissa com uma coisa que eu sei, sabe? Eu sei que faz mal, então, assim, eu tenho que passar essa informação pra frente. Tela, né? Pois é, então, assim, a gente tem que passar essa informação pra frente, a gente não pode relativizar isso, sabe? E relativizar isso que tem causado tanto mal para as crianças, desmame precoce, enfim. Mas eu tinha um pouco de medo, mas eu acho que, pelo contrário, eu tô criando uma comunidade de mães que tá entendendo isso, sabe? Que ia falar assim, nossa, eu comprei a chupeta, mas eu não usei. Eu tenho uma mãe que ela teve uma filha nos Estados Unidos e ela não amamentou essa filha por muito tempo, ela usou mamadeira, usou chupeta por muito tempo e tal. E hoje, ela, com essa bebê, ela não deu chupeta, em hipótese nenhuma, para bebê. Ela até deu uma mamadeira, mas assim, com mais parcimônia, sabe? A gente consegue, no consultório, na relação médico-família, individualizar essas questões também. Eu sempre falo, olha, você vai dar chupeta, mas lembra que eu te falei para tirar o mais? Vamos tentar tirar antes? Então, a gente vai trazendo isso. Eu acho que levantar bandeiras também faz parte dessa questão da humanização. Outra bandeira, bandeiras políticas, por exemplo, né? Por exemplo, feminismo. Eu lido com mulheres, eu lido com crianças. Eu preciso olhar para a infância, né? Eu preciso olhar para essas mulheres que estão sobrecarregadas, que o marido não divide tarefa. Então, assim, eu também preciso me posicionar a respeito disso, sabe? Então, eu acho que isso traz um pouquinho de mim para a rede social e para as relações mesmo. Esse é o segredo. Eu acho. Eu também. Eu não tenho dúvida disso. Sabe? Porque você pode dosar a quantidade de você que vai, exato. sabe? Eu acho que você consegue fazer isso, você consegue não expor completamente a sua vida, mas você incentiva outras pessoas. Nossa, quantas vezes, Érica, falando de feedback, assim, de Instagram, quantas vezes várias mães me mandaram inbox, tipo, nossa, doutora, você salvou a minha amamentação. Pessoas que eu nunca vi na vida, sabe? Tipo assim, as informações que eu tive aqui salvaram a minha amamentação. Então, assim, tudo bem, tem 1 ou 2 haters, mas tem esse retorno também, sabe? E isso, pra mim, cara, é engrandecedor. Muitas vezes a gente fica nesse corre, você sabe como que é, né? O corrido. E a gente ainda encontra tempo para produzir conteúdo, para trazer informação para as famílias. E a gente receber esse feedback também é muito legal. Agora você falou, né, dessa loucura aí da sua rotina. Eu sei que, eu te conheço, eu sei que você faz questão de tirar um dia, que às vezes você faz até um detox de rede social e de telefone, para você conseguir mesmo desconectar.
Um dia é muito pouco, a gente sabe. Mas eu queria que você falasse, assim, da sua rotina. Como que você consegue conciliar tudo? O plantão, o atendimento no hospital onde você atende, no consultório fora, a telemedicina, a rotina domiciliar, tipo, né? E ainda você para e responde caixinha de pergunta. E você não responde uma vez por semana só. E ainda você tá ali conectado. Você consegue ver, às vezes, alguma coisa que você viu e que dá engajamento e que você consegue fazer. E assim, na realidade, eu acho que é ver tudo como um trabalho, tentar deixar de uma maneira leve, sabe? Incluir a rede social dentro dessa rotina mesmo, entendeu? Porque a gente olha, não adianta falar que não olha. A gente olha, a gente responde o WhatsApp, a gente olha a timeline lá do Instagram. Na hora do cafezinho? Na hora do cafezinho. Você posta que você tá tomando um cafezinho entre um paciente e outro. Então, assim, é uma correria mesmo. Tem que fazer esse detox mesmo, porque a gente fica muito... Traz um pouco, falando, né, para os profissionais, traz um pouco de ansiedade também. Principalmente para os perfeccionistas, né, como eu. A gente quer ser a melhor esposa, a gente você quer já desapegou demais, velho. Já melhorei, né? Nossa, hoje tá maravilhosa. Mas a gente quer ser, igual, por exemplo, quando teve o boom lá, que entrou muita gente eu tive recentemente um vídeo que viralizou e muita gente entrou no meu Instagram. Então, eu me cobrava, eu ficava assim, tem que produzir conteúdo. Aí eu ficava assim, sabe? Eu preciso. E era um final de semana, por exemplo, que eu precisava me desconectar um pouco, mas que eu fiquei conectada ali, respondendo caixinha, interagindo um pouco com o pessoal, porque eu entendo que é um trabalho, sabe? Eu preciso manter aquilo ali também. E depois, esse final de semana, inclusive, eu vou lá ficar com o cavalo, andar a cavalo, ficar lá com o cabuloso na roça. Mas é ver como um trabalho e tentar incluir entre um dia e outro e descansar também, porque é preciso. Nós estamos numa sociedade que cobra produtividade o tempo inteiro. Então, eu tenho que ser produtivo no meu trabalho, eu tenho que ser produtivo no consultório, eu tenho que ser produtivo na minha casa, eu tenho que dar conta de fazer atividade física e também tenho que dar conta de mostrar meu trabalho na rede social, sabe? É um plus. E por isso a gente precisa de descansar, de tentar entender também que não é sempre que vai dar certo. E eu vou te falar uma coisa. Ter uma equipe também faz muita diferença, né? Uma rede de apoio faz muita diferença. Então, eu tenho a minha equipe de marketing, que é muito maravilhosa, e que me dá esse suporte também. Então, para mim, por exemplo, como que funciona? Eu programar o meu mês, né? Sentar e falar, eu quero falar disso, disso e disso. Surgiu uma coisa ali no meio do caminho que é importante, lembrei de uma coisa, vamos falar. E também conciliar e ter um apoio também em casa, né? Então, assim, eu tenho apoio da minha família, minha mãe, meu pai, meu marido, né? Todo mundo apoia, isso também faz muita diferença para conciliar essa rotina. Esse é um ponto importante, inclusive, porque eu costumo dizer que o cancelamento, ele começa dentro de casa, né? Na maioria das vezes, tem um marido que às vezes é muito competitivo com a esposa, isso é muito natural, e ele tem dificuldade de aceitar a exposição da esposa, às vezes o marido é ciumento, e vice-versa também, né? Marlon fica bravo, porque ele fala assim, bravo, brincadeira, mas ele fica assim, meu bem, eu não estava preparado para isso quando eu casei, as pessoas estão me reconhecendo. Você acredita? Você acredita? Uma vez ele estava no supermercado e falou, ele estava todo desarrumado, aí alguém virou para ele, você é o marido da doutora Ana Luísa? aí ele foi e falou assim, eu não estava preparado para isso, eu todo desgrambelhado. Eu falei, pois é. Bem-vindo ao meu mundo. Nossa, para! Uma vez, não, deixa. Censurado. Não, é que tem a parte... Eu achei um pouco desagradável, assim, né? Aliás, eu tava no bar e aí a gente tava custando pra ir embora e aí a menina foi e falou assim, doutora Ana, hora de ir. Tipo, hora de pagar a conta. Aí, tipo assim, me deu vontade de falar assim, eu não sou doutora Ana, eu sou Ana Luísa, cliente do bar, sabe? Então, isso é uma coisa que eu ia te perguntar, inclusive, né? Mas é porque esse bar a gente tem até uma restrição. Não, mas assim, eu acho que em geral, quando se é médico, já é um título
muito relevante, assim, na sociedade, já é uma posição muito importante, né? Porque, como você mesma disse, você está lidando com vidas, é muita responsabilidade e tal, não desfazendo das outras profissões, mas realmente. E além disso, você é uma influenciadora, não tem como. Você não é uma digital influencer que vende outras marcas, não. Mas, de alguma forma, você está ali fazendo um trabalho de utilidade pública, né? Como você mesma disse. Então, assim, é muita responsabilidade também estar ali botando as caras para poder falar o que é protocolo, o que é ciência, o que é certo, o que é errado, né? Então, assim, tem muita coisa envolvida. Só que também existe a Ana Luísa, esposa, que gosta de tomar um vinho, que gosta de tomar uma cervejinha, que gosta de dançar. Dançar pra caramba. Fazia pole, agora eu parei por falta de tempo. Então, isso inclusive, pra gente que mora numa cidade de interior, ainda é mais complicado ainda, porque às vezes numa capital, as pessoas, né, não se conhecem muito bem, às vezes, né, tem uma cabeça um pouco mais aberta e tal, e aí no interior, você tromba com as pessoas o tempo inteiro. Onde você vai? Você vai no supermercado, você tromba com sua paciente. Não, eu tava na igreja, a menininha veio, me abraçou. Então, assim, eu acho que são pontuais os casos que tem isso, sabe? Eu acho que a gente tem que bancar também quem a gente é. Hoje em dia é muita terapia também para você evoluir nesse sentido. A gente tem que bancar quem a gente é. Poxa, eu sou filha de Deus, eu não trabalho. Eu trabalho muito para poder estar aqui sentada tomando essa cerveja, né? Escutando uma música boa. Então, eu trabalho muito para estar... tomando para ir à praia, para estar, né, aproveitando, enfim. Então, eu acho que é importante, inclusive, que a gente mostre esse lado, porque existe vida, né? Atrás do profissional existe vida. Existe alguém que tá cansado, alguém que adoece, né? Teve uma vez que eu tive que cancelar umas consultas, o povo reclamou comigo, porque eu tava de Covid, poxa, eu precisava de... né? Então, existe esse lado. Mas hoje em dia eu vejo, graças a Deus, muito mais compreensão. Então, principalmente das minhas famílias, que são maravilhosas. Então, todo mundo fala assim, doutora, você foi pra roça, você ficou lá, que bom. Por exemplo, eu fui agora, recentemente, ver uns amigos, a gente tocou violão, música e tal. Que bom que você aproveitou, né, e tal. Eu já ganhei cerveja de paciente, já ganhei vinho. Então, assim, é também uma parte legal. Já fui chamada pra, vamos lá, um paciente domiciliar, vamos tomar um vinho lá em casa um dia. Então, assim, essa é a horizontalidade das relações, sabe? Eu acho que depende do que você quer. Eu gosto dessa parte. Eu gosto que me respeitem, eu respeito as famílias. E eu gosto dessa troca. Depende do que você quer. Às vezes vai ter um profissional que vai ser mais sisudo, que vai ser mais distante do paciente, tudo bem, né? O perfil dele. Tem perfis e perfis também de redes sociais. Não é todo mundo... A gente percebe quando é forçado, né? Não é todo mundo que vai ali e vai fazer com a maior espontaneidade do mundo. Claro que também é um processo. Da primeira vez que eu fui, hoje eu tenho uma desenvoltura melhor para falar num story, por exemplo. Mas é um processo. E é individual, é de cada profissional. Você que acompanha vários profissionais, você sabe o estilo de cada um, né? Mas é isso, é trazer um pouquinho de si pro trabalho. E que é muito legal. Então, eu ia falar desse cancelamento, né? Que às vezes começa com... uma reprovação que é subjetiva, às vezes, que fica nas entrelinhas, né? Eu falo que, assim, às vezes você teve uma ideia legal para suas redes sociais, aí você vai compartilhar com o seu parceiro, ele fala assim, eu não gostei, não. Não sei o quê. Aí você vai e murcha, você fala assim, então não vou fazer, não. E aí acaba te puxando para trás. É raro, às vezes, que, por exemplo, né, no caso da sua família, você envolveu toda a sua família. Né, você envolveu todo mundo. Então, todo mundo comprou, né, junto, mesmo que nos bastidores, tá todo mundo ali sempre incentivando, todo mundo envolvido. Totalmente nos bastidores, assim. Minha mãe, meu pai, cada um na sua parte, meu marido também. Então, assim, minha irmã, então é muito legal. A gente é sempre assim, né? Quem conhece a nossa família, as pessoas que me seguem sabem. Vou começar a atender domiciliar. Então, vamos sentar todo mundo junto e vamos pensar junto. O que vai? Você sabe como que é.
que vai ser? Ah, mas e se o povo falar isso? Mas isso vai. Hoje, antes de vir, eu falei, mãe, eu tô indo gravar um podcast com a Érica. Isso mesmo, filha, vai. Isso é ótimo. Sabe? Então, assim, meu marido também, quando eu falo, nossa, meu bem, tal post bombou. Aí ele fala, bom demais, vai. Eu falo, eu tô pensando em lançar um e-book. Ele, você já devia ter feito isso há muito tempo. Então, mas no seu caso é em 100. Mas eu acho que acho que a gente tem que mostrar para as pessoas também, sabe? A gente tem que ter um pouquinho de coragem, sabe? E comprar a ideia. A gente precisa de querer, decidir, comprar essa ideia, entender por quê. Não é, eu vou falar. Não, você tem que ter um objetivo também e trabalhar com profissionais que alinhem esse objetivo com você, que saibam direcionar para o tipo de público, sabe? Então, eu acho que isso faz toda a diferença mesmo. E aí, você vai ver que começando a dar certo, as pessoas que estão no seu entorno vão começar até a sua família vai começar a te apoiar e até te copiar, né? Que a gente já falou disso, né? Então, se no começo a gente teve muita restrição, vários colegas falaram assim, você vai entrar na casa das pessoas, nossa, mas trabalhar por telemedicina, atender gente de fora, como assim? E hoje a gente vê isso crescendo, a gente vê o domiciliar crescendo em vários lugares, inclusive aqui, né? Então você acaba sendo referência. Várias vezes eu já peguei post meu trocando palavra. Olha A só. mesma coisa que eu tava Então, falando. é isso que eu ia falar, né? Você vê o profissional que te criticou lá atrás fazendo a mesma coisa agora. Porque viu que dá certo. Ou o jeitinho que eu falei, sabe? Tipo assim, eu consigo captar, assim, sabe? Assim, e nem é uma coisa de, tipo, ego, não. Tá me copiando. Não, porque eu não sou assim. Mas, assim, a gente consegue ver, assim, sabe? Mas isso é muito legal, né? Fala sério. Não. Você pensar que você tá pautando outro professor e fala, eu sou Amiga, foda, velho. Olha. Eu sou muito boa. Não, pode falar. Não. Eu morria de medo disso, você sabe? Até que eu acho, é muito engraçado isso, porque a Érica falava isso pra mim há 4 anos atrás, Érica, você falava isso comigo. Eu falei, Érica, eu tô ficando doida. A Érica falava assim, amiga, você vai pra frente, você vai ser referência no que você tá fazendo. E aí, graças a Deus. E agora eu quero que você fale pra que você foi convidada daqui a 15 dias, onde você vai? Não, isso pra mim, eu vou contar o que pra mim isso é uma honra muito grande, né? Então, assim, a primeira uma coisa muito legal que aconteceu na telemedicina foi uma professora minha. Nossa, uma coisa muito legal. Vou contar 2 coisas legais. Uma professora minha indicou, quando viu que eu estava fazendo atendimento por telemedicina, ela é pediatra, ela me indicou para uma amiga dela do Rio Grande do Sul, que estava grávida, para fazer uma consulta de pré-natal. De pediatria por telemedicina. Consulta de pré-natal de pediatria por telemedicina super tranquila, né? Eu já fiz para vários lugares do mundo. Porque você consegue... São orientações, né? Então, é muito tranquilo. E aí, essa consulta foi muito legal. A pessoa gostou. Consultou o bebê comigo depois pra gente ajustar a suplementação, ajustar retorno ao trabalho. Era uma cirurgiã também, voltou com meses de vida. E a gente, né? Ela manteve a amamentação. Então, isso para mim foi um grande passo, porque eu acho que o seu mestre tá te vendo como referência em alguma coisa, sabe? Isso é muito emocionante. A segunda coisa foi que uma pediatra também... Olha só como que depende da cabeça das pessoas. Essa pediatra é uma pediatra conceituada, mais antiga, ela é de Viçosa. Ela entrou em contato comigo e falou assim, pra você ter ideia, ela nem é muito das redes sociais e tal. Ela entrou em contato comigo e falou assim, Ana Luísa, tô vendo que você tá aí, ela é toda prática, assim. Ana Luísa, tô vendo que você tá consultando em casa, me fala aí os materiais, tô gostando disso, me conta aí e tal. Ela foi minha professora, minha preceptora, ela é pediatra conceituada, eu olhava pra ela e falava, cara, eu quero ser igual a ela.
E ela foi... querendo ser igual você. Sabe? E assim, é uma honra muito grande isso, sabe? Então, esses 2 momentos foram muito importantes, porque você valoriza muito quem tá te ensinando, né? E você vê naquelas pessoas um grande exemplo. Então, esses 2 exemplos foram assim, poxa, eu tô no caminho certo. Foi um reforço de que eu não precisava ter medo de atender em casa, ter medo de inovar, ter medo de mostrar minha cara. Ela agora faz um trabalho, né, nas redes sociais também super bacana. E aí eu fui convidada para a Semana Acadêmica de Medicina da UFV e para falar para futuros médicos, sabe? Então, assim, isso para mim também foi uma grande honra, porque foi a faculdade que eu formei, assim, todo mundo sabe a paixão que eu tenho por lá, a paixão que eu tenho pelos professores, pelo campus, pela forma como a Faculdade de Medicina é estruturada lá, né? Muito do que eu trago para o atendimento domiciliar eu aprendi lá na medicina de família e comunidade, na atenção primária. Então, assim, eu fiquei muito, muito feliz. E aí eu vou falar, né, dessa questão de redes sociais e o médico ali nas redes sociais, tanto como profissional ali, expondo seu trabalho, falando coisas, quanto essa parte ruim de fake news e tal. Ai, tô ansiosa. Quebrou paradigmas. Ou seja, ela Mas vai foi estar muito lá, legal. vai estar lá em Viçosa, no meio de um monte de médico experiente, um monte de médico top, né, falando de redes sociais. Você vai ser a referência para eles lá. Olha que legal. É muito legal. Não, é muito legal. Muito legal mesmo. A gente pensa, nossa, onde que eu cheguei, né? É legal. Muito assim, massa. Você imaginou que você ia chegar assim, tão longe? Amiga, eu acho que a gente sempre tem muito a evoluir, muito a crescer, isso é claro, né? Mas eu não imaginava que seria rápido. E eu acho que a rede social me proporcionou isso, ter uma equipe com estratégia em comunicação também me ajudou muito nisso. Mas eu não imaginava que seria... Eu não tinha isso na cabeça, sabe? Eu lembro... Você não me fez essa pergunta, mas eu vou falar porque eu sou assim. Eu não sei, eu não consigo te falar assim, que dia que eu comecei, sabe? Que a sua assim, chavinha virou. Que a minha chavinha virou. Eu não consigo te falar o dia. Mas eu lembro que eu estava no final da residência, ou não, eu já tinha 1 ano trabalhando, plantão, essas coisas, eu atendia consultório, mas era um consultório vinculado e tal. Aí eu falei assim, gente, eu preciso mudar eu preciso atender no consultório, eu preciso evoluir nesse sentido. Sabe quando você fala assim, não, minha vida... eu quero crescer. Eu quero crescer. E aí eu fui, né, pensando nessa possibilidade, eu lembro disso, eu acordei 2h da manhã, eu falei assim, eu não preciso de consultório, não, eu vou atender em casa. Aí fui pesquisando balança e tal, vendo quem já fazia isso em outros lugares. E aí, à medida que você tem um produto, né, vamos falar assim, você tem que divulgar ele, você tem para fazer dar certo. Então, assim, eu poderia ir no boca a boca? Poderia, mas levaria muito mais tempo. Então, a pessoa entender que tem uma médica que vai na casa, na pandemia, que é legal, que ela acolhe, que ela... O que ela ganha com isso, né? Foi bastante legal. E aí você foi uma dessas pessoas que falou, nossa, Luiz, você tem muita coisa nessa sua cabeça aí, bota pra fora, vai compartilhar com o mundo. E aí eu fui e falei, legal, vou juntar 2 coisas. Mas eu tenho perfil pra isso também. Não, eu tenho perfil pra isso. Então, eu acho que isso contribui. Né? Mas eu fico muito feliz no lugar. Eu tô muito feliz nesse lugar que eu tô hoje, sabe? Eu tô muito satisfeita profissionalmente, satisfeita com as famílias que eu atendo. Eu sempre falei isso quando eu estava na faculdade. Eu não quero ser a médica mais famosa, eu não quero ser a melhor médica do mundo. Eu quero ser a melhor médica para o meu paciente e encontrar uma família especial e, sabe, ter essa troca. Então, eu estou bem satisfeita. E eu acho que às vezes, a gente leva anos para chegar nesse ponto
Então, eu estou muito feliz que em pouco tempo eu tenho um consultório particular, eu tenho o domiciliar, eu tenho as minhas famílias, eu tenho a minha rede social, tem família de fora me acompanhando. Então, isso é muito, muito legal. E pra gente finalizar, tá? A gente vamos caminhar para os finalmente. Eu queria que você falasse, assim, né, para as pessoas que ou estão começando ou querem começar, sabe, a usar a rede social, assim, principalmente o médico ou o profissional da área da saúde, qual que é o conselho, assim, que você daria para essa pessoa? Olha, eu acho que a gente precisa ter coragem. A gente precisa primeiro também entender o objetivo. Não adianta você fazer sem nenhum objetivo. Seu objetivo é levar informação para as pessoas, pautado na ciência. O seu objetivo é melhorar o acesso à informação de saúde da criança, por exemplo. O seu objetivo é aumentar os diagnósticos de autismo, né? Fazer com que as pessoas se conscientizem. O meu objetivo, por exemplo, é aumentar a taxa de amamentação e as pessoas não usarem bicos artificiais. Claro, né? Tem esse objetivo. Tem o objetivo que é você ter essas famílias marcando a consulta. Então, tenha um objetivo. Tenha coragem. Porque você vai ser criticado. Isso aí você vai ser criticado, né? Mas hoje em dia muita gente chega e fala, nossa, Ana Luísa, que post bacana que você fez. Nossa, que legal. Vou compartilhar. Então, assim, você é criticado até você se transformar numa autoridade naquele meio, sabe? Assim, numa referência mesmo naquele meio. Então, tenham coragem. Banquem isso. Eu sei que às vezes é difícil, mas assim, insiste, persiste, sabe? Tem vezes que dá vontade de jogar o celular na parede, tem vezes que dá vontade, todo mundo dá vontade de jogar o celular na parede. Mas aí você respira fundo, você entende que faz parte, que aquilo é parte do seu trabalho também, é onde as pessoas chegam até você. A gente tem que entender que as coisas evoluíram, que a informação evoluiu. Não estou falando da medicina só, a informação. Se você vai num restaurante, a gente estava em BH, nossa, tem um restaurante medieval muito legal. Vamos lá no Instagram, tem um cardápio, que legal. Não estou comparando o serviço a isso. Mas é importante que a pessoa saiba como chegar até você. Senão a pessoa fica dando volta. Eu não sei onde a Ana Luísa atende. Eu não sei onde a Ana Luísa atende. Onde que tá? Como que a Ana Luísa é? Eu vou... Aí você fica dependendo só. Então, é interessante você facilitar a vida do seu paciente. Trazer ele para mais próximo de você, sabe? Trazer ele para perto mesmo. Chegar juntinho dele, assim... vincular ele antes mesmo da consulta. Isso é muito legal. Isso dá trabalho, mas é muito legal. E aí você vai, à medida que você vai vendo retorno no que você está fazendo, e eu não estou falando de retorno financeiro apenas, eu estou falando de retorno de vida mesmo, de propósito, que você está fazendo um trabalho, de realização pessoal, você vai entender que realmente talvez você deveria ter começado antes. Entendeu? Porque hoje em dia tem muitos estudantes começando na faculdade. Legal, né? Então, assim, tem muitos estudantes que mostram a rotina na faculdade e depois já transformam o perfil então, assim, hoje, graças a Deus, as pessoas estão abrindo a cabeça para isso. É preciso entender como um trabalho, como um objetivo, como um propósito e como fazer o bem para as pessoas mesmo. Eu acho que é isso. Amiga, muito obrigada. Muito obrigada pelo seu tempo. Eu sei que você, né, tem essa vida louca. Obrigada tirou a esse tempo para vir aqui conversar com a gente, com toda a disponibilidade de sempre, com toda a sua dedicação. Obrigada mesmo. E a gente vai ficando por aqui, mas antes eu queria agradecer o nosso parceiro, que é a Equipe 1, que tem esse lugar maravilhoso para gravação de podcast. Então, você que quer gravar o seu podcast, que tem uma empresa, que quer falar sobre o seu trabalho, usem esse espaço, venham aqui, conheçam esse espaço. Ele é totalmente instagramável e ele também é customizável, tá, gente? Ele consegue mudar cores, luzes. Então, assim,
Venham aqui, conheçam esse cenário, né? Esse espaço para gravação de podcast fica no bairro Iguaçu. Eu vou deixar marcado aqui o @ da equipe 1, se vocês quiserem, tá bom? Muito obrigada para todo mundo que assistiu, para todo mundo que tem apoiado e acompanhado a gente nas redes sociais. Um beijo e até o próximo episódio. Beijo, obrigada.